Olá, sejam bem-vindos ao capítulo 10 de João. O capítulo 10 de João é um daqueles capítulos clássicos da Bíblia, daqueles que a gente aprendeu desde pequenininho, na escola dominical, daqueles que a gente ouviu centenas de vezes sua citação nos púlpitos, de forma de pregação, daqueles capítulos que a gente já viu até em versículos em para-choque de caminhão, em adesivo de carro, em panfleto que os irmãos distribuem na rua. É de fato um dos grandes capítulos da Bíblia, né? Agora, e por quê? Porque Jesus usa uma figura muito conhecida dos judeus e principalmente do camponês, do homem do campo, né, que é a figura do pastor de ovelhas. E ele declara que ele é o bom pastor. Então, de fato, é uma, um capítulo extraordinário. Mas a gente vai perceber pelo texto que aqui ele não é só o bom pastor. Ele é mais do que o bom pastor. E eu quero convidar vocês a descobrir tudo isso que ele é nessa leitura. Vamos lá? Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Vamos agora desenhar na nossa cabeça essa cena. Ele está falando de um aprisco. O que é o aprisco? O aprisco é um lugar cercado que tem uma porta reservado para guardar rebanhos de ovelhas. Ok? Ótimo. Então está bem desenhado. Ele está dizendo o seguinte, que aquele que não entra pela porta, ou seja, aquele que tenta pular os muros, né? Esse é um ladrão e um assaltante. Então vejam essas figuras que ele está representando aqui. Talvez o que você não saiba é que num aprisco, nessa região, nessa época, era um lugar comunitário, não era particular. O que quer dizer que não era apenas o rebanho de um pastor que ficava nesse aprisco. O aprisco, muitos apriscos eram montados ao longo do caminho. Lembra que as pessoas peregrinavam com animais, por exemplo, para ser sacrificado em Jerusalém, é um exemplo, mas também rebanhos inteiros atravessavam um lugar a outro. De maneira que em alguns lugares haviam apriscos comunitários, onde vários pastores paravam com todas as suas ovelhas e colocavam ao mesmo tempo as suas ovelhas dentro de um aprisco. Então vamos fazer essa imaginação. Um lugar cercado, que tem uma porta, aonde eu tenho muitos pastores com muitas ovelhas. E quando essas ovelhas entram dentro desse aprisco, elas se misturam. As ovelhas de todos os pastores se misturam. Aí você fala, bom, vai dar problema, não vai? Vamos ver como é que ele resolve isso. Versículo 2. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Ele está dizendo aí que existe uma relação tão íntima, de tanta confiança e de tanto conhecimento, que um pastor que entra pela porta, o porteiro abre, ele tem milhares de ovelhas, só que ele conhece as suas ovelhas e as chama pelo nome. Ele batizou cada uma das suas ovelhas, né? E ele chama e as leva para fora. Mas como é que se dá essa questão de ele ter que sair pegando as suas ovelhas no meio de um monte de ovelhas que estão misturadas? Pois bem, aqui ele diz que as ovelhas reconhecem a voz dele.
e só as suas ovelhas são capazes de segui-lo. Lindo isso, né? Tem milhares de ovelhas. Só que quando o pastor se apresenta e ele as chama, cada uma das suas, reconhecendo a voz do pastor deles, o seguem para fora do aprisco. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante deles, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Então veja essa relação da ovelha com o seu pastor. Ele chega na porta da ovelha, chama as suas ovelhas, somente as suas ovelhas vêm até ele. As outras ovelhas, que são de outros pastores, fogem dele, porque não são desse pastor. Olha que figura linda que ele está usando para a gente. Que nós somos aqueles que reconhecemos a sua voz. E como é que a gente reconhece a sua voz? Através do seu Espírito que está em nós. É assim que nós reconhecemos a sua voz. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava dizendo. E agora, a gente acha que Jesus vai começar a se comparar com o pastor de ovelhas. E aí está a nossa grande surpresa nesse texto. Vamos ver? Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. A porta das ovelhas. Isso aqui é extraordinário. Porque, num primeiro lugar, ele não se coloca como pastor. Ele se coloca como abrigo. Não é lindo? Como a porta, como aquilo que dá segurança. E não é só como aquilo que dá segurança. Olha o que ele vai dizer. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o seguiram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá. E encontrará pastagem, encontrará comida. Os irmãos estão percebendo a grandeza desse texto? Em primeiro lugar, ele não se compara. O bom pastor não é a primeira comparação com ele. Ele vai fazer isso daqui a pouco. No primeiro lugar, ele fala assim: olha, eu sou o seu lugar de segurança. Eu sou a porta das ovelhas. Vamos só lembrar que a gente acabou de ver um texto um pouco atrás, na cura do paralítico do tanque de Betesda, que aquela porta de Jerusalém, por onde as pessoas entram para sacrificar os animais, elas conduzem os animais por aquela porta, para que aqueles animais sejam sacrificados no templo onde estava o tanque de Betesda. Aquela porta chama Porta das Ovelhas. E o que ele está dizendo aqui? Eu sou a porta das ovelhas. O que ele está querendo dizer é o seguinte: eu sou não só um lugar de segurança, aonde você vai entrar e aonde você vai estar num lugar seguro, porque eu vou cuidar de você. Mas eu também sou a porta do sacrifício. Se houver algum sacrifício que necessite ser feito, sou eu que vou fazer. Isso é absurdamente lindo. Lindo. E aí ele está dizendo o seguinte, que quem entra por ele é salvo. Aquele que atravessa essa porta. E para atravessar essa porta é necessária uma relação de confiança, de crer, de acreditar. Aquele que entra por essa porta será salvo. E o mais lindo e absurdo de tudo que ele diz aqui é que quem entra por essa porta não fica lá dentro. Que é muito a nossa, ou pelo menos a ideia
daquele que é religioso. A ideia daquele que é religioso é, quando a pessoa entra por essa porta, ela pertence agora àquele aprisco, àquele ambiente, àquela instituição, e ela tem que ficar lá dentro. Se ela sair, ela perde o vínculo, ela perde até a salvação. Tem gente que acha assim, que se alguém sai de uma igreja, perde até a salvação. Não tem gente que é assim? Pois bem, o que ele está dizendo é o seguinte: aquele que entrar será salvo, entrará e sairá. E entrando e saindo achará pastagem. O que ele está dizendo é que ele é a porta, porque ele é o lugar de segurança. E uma vez nele, este lugar de segurança não é só lá dentro, é lá dentro e é lá fora. É ter uma liberdade de entrar e de sair, e mesmo assim estar salvo e achar alimento. O que isso nos representa é que ser igreja é ser igreja para muito além de quatro paredes. Você pode pertencer à sua instituição, à sua igreja. E agora nós estamos vivendo muito isso. Que agora nós estamos sendo impedidos, por exemplo, no momento que a gente está gravando esse vídeo, nós estamos atravessando uma pandemia e que a gente está proibido de ir às nossas igrejas. Só que isso não nos fez deixar de ser igreja. Você está participando com a sua igreja. Num lugar que não é aquele lugar costumeiro. E isso não nos traz insegurança. Não nos traz insegurança. Né? Bem pelo contrário, nós estamos seguros sendo igreja aonde nós estivermos. Não é lindo isso? Isso é absolutamente lindo. Então, seja igreja, seja comprometido, inclusive com a sua igreja, aonde você estiver. Simples assim. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. E agora ele usa um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E olha que coisa incrível, que ele é a porta, ele é o aprisco, mas ele também é o pastor. Ele não só é aquilo que protege, mas ele também é aquilo que conduz. Ele não só é o muro, mas ele também é o farol que guia. Ele não só é a embarcação, mas ele é aquela iluminação para quem está no mar, para saber para onde está se guiando. Ele é tudo isso, a glória toda dele. Por isso, estar com Jesus é estar num porto seguro. É colocar a nossa alma num lugar de proteção, de segurança. Eu tenho que tomar cuidado, senão eu começo a pregar aqui. Vamos lá, vamos continuar o texto. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Aqui, assim, quando vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o seu rebanho. Ele está dizendo que existe uma outra classe, que é a classe que lida com o rebanho por causa de dinheiro. São os assalariados, ou em outras traduções, são os mercenários. Esses estão arrebanhando por causa do dinheiro, por causa do poder. Mas quando a coisa aperta, eles fogem. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Bom, aqui
eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Ele está falando para os judeus, e ele está falando que ele vai sair daquele aprisco, vai deixar e ele vai buscar outras ovelhas que não pertencem àquele povo. Ali ele está falando de mim. Ali ele está falando de você. Que ele vai sair daquele aprisco, ele vai atravessar o tempo, vai atravessar os continentes e vai buscar todos aqueles que ouvem a voz dele. Aqui ele está falando da gente. Que delícia, né? Obrigado, Senhor. Por isso é que o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Aqui a gente está lidando com um Deus falando da sua soberania. Soberania é muito difícil a gente entender e a gente entender que é assim e aceitar que é assim. Deus é soberano sobre todas as coisas. Aonde está Deus nessa pandemia? Ele continua sendo soberano, nada mudou. Aonde está Deus nos maremotos, nos terremotos, nas guerras? Ele continua sendo Deus e nada mudou. Isso é soberania. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado, enlouqueceu, por que ouvi-lo? Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir olhos dos cegos? Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. E Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. A festa da dedicação é uma festa menor do que as outras três que a gente já narrou. Na verdade, essa aqui é a única citação na Bíblia da festa da dedicação. Primeiro que a festa da dedicação, ela veio depois do Velho Testamento. Então, o Velho Testamento não existia a festa da dedicação. Quando é que ela acontece? Ela acontece entre o período do Velho e do Novo Testamento, em uma época em que Israel foi invadida e foi tomada por outros povos. Os povos ali da Síria. E esses povos, quando invadem Israel e tomam o templo e tomam tudo, impedem que os judeus dediquem a sua espiritualidade ao seu Deus. Então tudo está impedido. As ofertas de sacrifícios, as cerimônias de purificação, as festas que eles davam estão proibidas, os encontros nas sinagogas estão proibidos, tudo, absolutamente tudo está proibido. E eles tentam implantar a cultura helênica, que é a cultura grega, né, para esse povo, só que você sabe que o povo de Israel não aceita outra cultura que não seja assim. E por causa disso, eles começam a escarnecer da cultura judaica, da religião judaica. De maneira que o único animal que eles permitiam sacrificar no templo era um animal que os judeus consideram imundo, que era o porco. Então, justamente para provocar, para ser um sacrilégio, eles ofereciam porcos aos seus deuses no santuário dos judeus. E aí um povo, uma família conhecida como os Macabeus, retomam, montam um pequeno exército e retomam Jerusalém. E eles restabelecem os seus sacrifícios e os seus rituais no templo. E eles, no templo, no lugar de sacrifício, tinha um candelabro. Esse candelabro não poderia nunca se apagar. E aí eles fazem, a história diz que eles fazem uma
Eles pegam um pouco de resina para colocar fogo nesse candelabro, para acender as hastes desse candelabro. E eles precisam imediatamente produzir mais resina da gordura de animais para não deixar essa chama se apagar. Só que a resina que eles tinham iria pouco tempo, iria se apagar em pouco tempo. E eles precisavam de muito mais tempo para produzir essa gordura. E por eles considerarem um milagre, essa resina durou muito tempo, até o tempo de eles produzirem gordura suficiente, resina através de gordura, para deixar o candelabro aceso. E aí eles lembram até hoje dessa festa da dedicação, é a dedicação aos ritos religiosos no templo. É isso que comemora essa festa, é a retomada ali pela família dos Macabeus, a época em que eles podiam dedicar o seu culto a Deus. Tudo bem? É essa aqui a festa da dedicação. E Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Novamente, os judeus pegaram pedra para apedrejar. Toda vez que Jesus coloca ali uma frase de efeito, eles querem matar Jesus. Mas Jesus lhes disse: eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: não vamos apedrejá-los por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Jesus respondeu: não está escrito na lei de vocês, eu disse, vós são deuses. Vocês são deuses, desculpa. E ele chamou deuses aqueles que veio a palavra de Deus. E a escritura não pode ser anulada. Quer dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia porque eu disse, sou filho de Deus? Se eu não realizo as obras do Pai, não creiam em mim. Mas se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez tentaram prender, mas ele se livrou das mãos deles. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias de seu ministério. Ali ficou. E muita gente foi até onde ele estava dizendo: embora João nunca tenha realizado sinal miraculoso, tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E ali muitos creram em Jesus. Fiquem com o bom pastor e com aquele que é a porta das ovelhas. Até o capítulo 11 do Evangelho de João.